Akenaton, o faraó do Egito Antigo, é uma das figuras mais controversas e enigmáticas da história. Seu reinado, que durou aproximadamente 17 anos durante a 18ª dinastia, foi marcado por uma série de reformas radicais, especialmente na esfera religiosa, que provocaram uma revolução no Egito. Conhecido por ser o faraó monoteísta, Akenaton instaurou o culto ao deus Aton, um deus solar, em um momento em que o Egito era profundamente politeísta, adorando uma pluralidade de deuses, com destaque para Amon. A mudança de nome de Amenófis IV para Akenaton, que significa aquele que louva Aton, simbolizou a quebra com o passado e com um sistema tradicional de crenças que governava a vida dos egípcios há séculos. No entanto, suas reformas não foram bem recebidas por todos. Enquanto alguns o viam como um visionário, um faraó que ousou desafiar as tradições para estabelecer uma fé única, outros o consideravam um líder excêntrico e autoritário, cujas ações resultaram em divisões e descontentamento dentro da elite egípcia, especialmente entre os sacerdotes de Amon. Akenaton também é conhecido por sua esposa, Nefertiti, que desempenhou um papel crucial durante seu reinado. Juntos, eles mudaram o curso da história do Egito, mas também semearam as sementes da instabilidade política e religiosa que se seguiram após sua morte. Neste vídeo, vamos explorar a vida e o legado de Akenaton, analisando sua ascensão ao poder, as reformas religiosas que ele implementou, o impacto de suas decisões no Egito e as controvérsias que ainda cercam sua figura. Também discutiremos as divergências entre historiadores e arqueólogos que oferecem diferentes interpretações sobre o seu reinado, suas intenções e as consequências de suas ações. Prepare-se para uma jornada fascinante no Egito Antigo, onde mito e realidade se misturam e onde a história de um faraó radical pode mudar a forma como entendemos a religião, o poder e a arte no mundo antigo. A história de Akenaton começa bem antes de seu reinado, no contexto do Egito Antigo, durante o governo de seu pai, Amenófis III. Este faraó, um dos mais poderosos da 18ª dinastia, governou durante um período de grande prosperidade, deixando um legado de grandiosas construções e estabilidade política. No entanto, a sucessão ao trono não era simples, e uma série de eventos e relações familiares complexas influenciaram diretamente o futuro do jovem Amenófis IV, que mais tarde se tornaria Akenaton. Quando Amenófis III faleceu, a transição de poder não ocorreu de maneira tranquila. O jovem Amenófis IV, filho do faraó, subiu ao trono. Embora fosse o herdeiro legítimo, ele não era o filho mais velho de Amenófis III, o que fez com que sua ascensão fosse acompanhada de certa desconfiança por parte da corte e da elite sacerdotal. Este período também foi marcado pela forte influência dos sacerdotes de Amon, que dominavam a vida religiosa e política do Egito. O poder dos sacerdotes de Amon, estabelecido em Tebas, era enorme, e muitos acreditavam que qualquer mudança no status quo poderia gerar grandes conflitos. A princípio, Amenófis IV seguiu as tradições de seu pai e dos faraós anteriores, mas sua decisão de adotar o nome de Akenaton, que significa aquele que louva Aton, indicou uma mudança radical em sua visão religiosa e política. Ao contrário dos faraós anteriores, que haviam sido fiéis ao culto de Amon e aos deuses tradicionais, Akenaton escolheu colocar Aton, o disco solar, como o único deus digno de adoração. Essa mudança representava não apenas uma ruptura com o politeísmo egípcio, mas também um desafio direto ao poder dos sacerdotes de Amon, que viam o próprio Aton como uma divindade menor, subordinada a Amon. O momento em que Akenaton rompe com o sistema tradicional de crenças egípcias e propõe uma religião monoteísta é um dos aspectos mais controversos de seu reinado. Alguns estudiosos sugerem que essa decisão foi motivada por uma busca pessoal por poder absoluto, enquanto outros acreditam que ele estava tentando promover uma mudança espiritual profunda, vendo Aton como a representação do Deus único, que poderia trazer equilíbrio e harmonia ao Egito.
Além da mudança religiosa, Akhenaton também tomou medidas políticas ousadas, incluindo a transferência da capital do Egito de Tebas para a nova cidade de Akhenaton, atualmente Amarna. Este movimento não foi apenas uma decisão prática, mas uma forma simbólica de afastar a influência dos sacerdotes de Amon, estabelecendo sua própria corte e culto em um local distante, livre de antigas tradições. A construção de Akhenaton foi um feito monumental, mas também um indicativo do caráter do faraó. Ele estava disposto a reconfigurar o Egito, tanto fisicamente quanto espiritualmente, para alinhar a nação com sua visão de um Deus único. Essa transferência de capital e a construção de uma nova cidade representam uma das ações mais ousadas de Akhenaton, mas também marcaram o início de um período de tensões políticas e religiosas que afetariam o Egito profundamente. Enquanto Akhenaton via sua religião como um meio de unificar e fortalecer o Egito, a resistência interna de outras facções do poder e de setores da população não foi fácil de superar. Akhenaton não apenas desafiou a religião tradicional, mas também estabeleceu uma nova ordem social e artística, com representações de sua figura e da de sua esposa Nefertiti de formas completamente novas, mas humanizadas e naturais, ao contrário das representações convencionais de faraós anteriores. Este capítulo, embora apenas o início de seu reinado, já delineia a ambição de Akhenaton de transformar o Egito, mas também evidencia as dificuldades e desafios que ele enfrentaria no caminho, incluindo as resistências internas de sua própria corte e da população que estava profundamente ligada às crenças e tradições do passado. Akhenaton, ao ascender ao trono do Egito, tomou uma decisão que iria moldar sua identidade e deixar um legado controverso. Ele instaurou o culto exclusivo a Aton, o deus solar representado pelo disco solar. Essa mudança radical não foi apenas uma revolução religiosa, mas também uma tentativa de centralizar o poder nas mãos do faraó, ao mesmo tempo em que desafiava a elite sacerdotal e as tradições milenares do Egito Antigo. Antes de Akhenaton, o Egito praticava um politeísmo complexo, onde os deuses como Amon, Osíris, Horus e Ísis tinham grande influência sobre a vida cotidiana. Amon, o deus da cidade de Tebas, era o mais poderoso, com um sacerdócio vasto e influente. Ao desafiar diretamente o culto de Amon, Akhenaton não apenas questionava uma divindade, mas o próprio sistema de poder que sustentava a elite sacerdotal de Tebas. A decisão de Akhenaton de promover Aton como o Deus único foi um ato ousado e, para muitos, uma afronta às antigas crenças. A escolha de Aton não foi aleatória. Ele era visto como o Deus que representava a força vital do Sol, capaz de dar vida à Terra e à humanidade. Acreditava-se que o disco solar era a manifestação do único Deus verdadeiro, com Akhenaton se colocando como intermediário entre Aton e o povo egípcio. Akhenaton não apenas promoveu Aton como o deus exclusivo, mas também introduziu um novo estilo de arte e uma nova estética religiosa. Ao contrário das representações rígidas e idealizadas dos faraós anteriores, ele e sua esposa Nefertiti passaram a ser retratados de maneira mais naturalista e humana, com corpos alongados e expressões faciais mais fluidas. Esse novo estilo artístico refletia uma visão de um Egito mais aberto e espiritualizado, afastado da rigidez dos deuses antigos. O monoteísmo de Akhenaton é um dos aspectos mais debatidos da sua história. Alguns estudiosos argumentam que ele foi um visionário, tentando estabelecer um culto único e universal que unisse o Egito sobre uma única divindade. Para ele, Aton era não apenas um deus solar, mas o único deus que possuía a capacidade de governar o mundo e a vida, sendo a única força digna de adoração. Isso certamente o colocou em conflito com as tradicionais divindades egípcias, cujos cultos eram espalhados por todo o território e cuja adoração estava profundamente enraizada na cultura e na política. Por outro lado, há aqueles que sugerem que o monoteísmo de Akhenaton pode não ter sido um verdadeiro monoteísmo, mas sim uma forma de enoteísmo, onde Aton era considerado o deus principal, mas não necessariamente o único deus do universo. Na prática, outros deuses e divindades continuaram a ser adorados, embora em menor escala, e a influência de Amon nunca desapareceu completamente.
O fato de Akhenaton ter estabelecido Aton como a divindade central, mas ter permitido a prática de cultos paralelos, sugere que sua tentativa de reforma religiosa foi, na verdade, mais uma centralização do poder do que uma completa exclusão de outros cultos. A resistência à reforma religiosa de Akhenaton veio, em grande parte, da poderosa classe sacerdotal, especialmente os sacerdotes de Amon, que viram suas fontes de poder e riqueza ameaçadas pela mudança. Akhenaton, ao transferir a capital para Akhetaton, atualmente Amarna, tentou criar uma nova ordem religiosa e política, afastando-se das influências tradicionais de Tebas. Essa mudança não agradou à elite e ao povo, muitos dos quais continuaram a ver Amon como uma figura central na vida espiritual e cotidiana do Egito. A relação entre Akhenaton e os sacerdotes de Amon tornou-se cada vez mais tensa. O faraó tentou enfraquecer o poder dos sacerdotes, confiscando terras e recursos que anteriormente eram dedicados ao culto de Amon. Por outro lado, os sacerdotes buscaram maneiras de minar o governo de Akhenaton, promovendo conspirações e tentando restaurar o culto tradicional. Apesar das tentativas de Akhenaton de consolidar sua nova religião, sua reforma não conseguiu garantir uma aceitação duradoura entre todos os egípcios. Sua morte, em 1336 a.C., marcou o fim de seu reinado e o início da restauração do culto de Amon. O breve período de monoteísmo, que durou apenas durante seu reinado, foi abandonado logo após sua morte, e os sucessores de Akhenaton, incluindo seu filho Tutankhamon, restauraram as antigas tradições religiosas, apagando muitas das marcas do reinado de Akhenaton. A cidade de Akhetaton, fundada por Akhenaton para ser o centro de sua nova religião, também foi um reflexo de suas intenções de criar uma nova ordem no Egito. A cidade foi projetada para ser um centro de culto exclusivo a Aton, com templos dedicados ao deus solar e uma arquitetura que refletia as novas ideias de Akhenaton sobre o mundo e a divindade. A construção de Akhetaton não foi apenas uma mudança física, mas uma mudança simbólica e espiritual que representava o afastamento de tudo que era antigo e a criação de um novo Egito sob os auspícios de Aton. Apesar de sua grandiosidade, a cidade de Akhetaton nunca prosperou como Akhenaton havia imaginado. Após sua morte, a cidade foi abandonada e muitos de seus templos foram destruídos ou transformados em ruínas. A tentativa de criar uma capital dedicada a Aton não resistiu à pressão dos sacerdotes de Amon e à resistência popular às reformas religiosas de Akhenaton. A revolução religiosa de Akhenaton foi uma das tentativas mais ousadas de transformação espiritual na história antiga. Ele não apenas mudou a religião egípcia, mas também criou uma nova forma de arte, uma nova ordem política e uma nova visão de mundo. No entanto, a resistência interna, tanto da elite sacerdotal quanto do povo, e a falta de uma base sólida para a nova religião, acabaram por enfraquecer seu legado. A tentativa de Akhenaton de estabelecer Aton como o único deus não teve a durabilidade que ele esperava e, após sua morte, o Egito retornou rapidamente ao politeísmo tradicional. O reinado de Akhenaton, com suas reformas religiosas radicais e a tentativa de estabelecer o monoteísmo de Aton, teve um impacto profundo no Egito. Embora sua intenção fosse criar uma unidade espiritual e política sobre o culto de Aton, a resistência interna e as consequências de suas ações revelaram as limitações e os desafios de suas reformas. A principal resistência ao governo de Akhenaton veio da classe sacerdotal de Amon, cuja influência e poder estavam profundamente enraizados na estrutura social e religiosa do Egito. Os sacerdotes de Amon não apenas viam sua autoridade desafiada pela ascensão de Aton, mas também perderam grande parte das suas riquezas e terras quando Akhenaton transferiu a capital para Akhetaton e implementou reformas que enfraqueceram o culto tradicional. A elite sacerdotal de Amon controlava vastos recursos, incluindo templos, terras e bens. A mudança para Akhetaton, com a construção de templos dedicados exclusivamente a Aton e a centralização da adoração solar, resultou no enfraquecimento dos sacerdotes de Amon.
A tentativa de Akhenaton de cortar o poder de Amon afetou diretamente a base econômica e política do Egito, provocando um intenso conflito entre o faraó e os sacerdotes de Amon. Akhenaton buscou enfraquecer ainda mais o poder dos sacerdotes, confiscando terras e recursos que estavam sob seu controle. Além disso, ele tentou reverter o sistema de governo descentralizado que permitia aos sacerdotes de Amon gerenciar uma grande parte do Egito. Essa tentativa de centralizar o poder nas mãos do faraó, ao associar Aton à monarquia, foi um movimento estratégico, mas também foi um dos maiores motivos de descontentamento entre as elites religiosas e políticas. A transferência da capital para Akhetaton foi uma das ações mais significativas e controversas do reinado de Akhenaton. Ao fundar uma nova cidade dedicada exclusivamente ao culto de Aton, Akhenaton não apenas reafirmava sua religião, mas também desafiava as velhas estruturas de poder que se concentravam em Tebas, a antiga capital religiosa e administrativa do Egito. Akhetaton foi construída com a intenção de ser uma cidade limpa das influências dos sacerdotes de Amon e das tradições religiosas anteriores. Era uma cidade monumental, com grandes templos e palácios, projetada para refletir a grandiosidade do deus Aton. No entanto, a cidade também representava o isolamento de Akhenaton e sua corte do restante do Egito, o que enfraqueceu ainda mais seu apoio popular e político. Embora a cidade tenha sido projetada para ser um centro de culto a Aton, sua construção e seu desenvolvimento enfrentaram desafios logísticos e financeiros. A localização distante de Tebas, o centro de poder tradicional, dificultou a administração eficaz do reino e contribuiu para a instabilidade. Além disso, muitos egípcios, acostumados à adoração de Amon e aos templos tradicionais, não se adaptaram facilmente à mudança radical imposta por Akhenaton. Isso criou uma desconexão entre a corte de Akhenaton e as pessoas comuns, resultando em um descontentamento crescente. Após a morte de Akhenaton, a cidade de Akhetaton foi abandonada e rapidamente caiu em ruínas. O novo faraó, Tutankhamon, restaurou o culto a Amon e transferiu a capital de volta para Tebas, restaurando as tradições religiosas que Akhenaton havia tentado suprimir. Nefertiti, esposa de Akhenaton, teve um papel crucial durante seu reinado, tanto como consorte real, quanto como figura central na promoção do culto de Aton. Junto com Akhenaton, Nefertiti apareceu nas representações artísticas de maneira única, refletindo a tentativa do casal de quebrar com as convenções artísticas do Egito. Ela foi retratada de maneira mais naturalista e humana, sem as características estilizadas das representações anteriores de faraós e suas esposas. Embora Nefertiti tenha sido uma das figuras mais poderosas do período, sua morte prematura ou possível afastamento da cena política deixou um vácuo de poder, contribuindo para a ineficácia de suas reformas a longo prazo. Alguns estudiosos sugerem que, após a morte de Nefertiti, Akhenaton se tornou mais vulnerável à oposição, tanto de dentro de sua corte quanto do povo, que começava a ver as reformas religiosas como uma ameaça à estabilidade do país. Há também especulações sobre o papel de Nefertiti após a morte de Akhenaton. Alguns acreditam que ela tenha governado o Egito por um período sob o nome de Esmencaré. Embora a evidência disso seja escassa e controversa, a falta de registros claros sobre o reinado de Esmencaré levanta questões sobre a continuidade das reformas religiosas de Akhenaton após sua morte e o quanto sua esposa Nefertiti pode ter tentado preservar seu legado. A morte de Akhenaton em 1336 a.C. foi o ponto culminante de um reinado marcado por tentativas de transformação radical, mas também por uma crescente resistência interna. Com sua morte, as reformas que ele havia instaurado começaram a desmoronar rapidamente. Seu filho Tutankhamon, que assumiu o trono com apenas 9 anos, restaurou o culto a Amon e rejeitou as mudanças religiosas que seu pai havia imposto. O reinado de Tutankhamon marcou a volta das antigas tradições religiosas e a restauração do poder dos sacerdotes de Amon foi um dos primeiros atos de seu governo. Embora Tutankhamon tenha sido inicialmente visto como um símbolo de continuidade, seu curto reinado e sua morte prematura deixaram o Egito vulnerável à interferência de potências externas e à instabilidade política. A restauração do culto a Amon e a rejeição do monoteísmo de Akhenaton significaram o fim da experimentação religiosa de Akhenaton, que, apesar de suas boas intenções,
não conseguiu garantir a sobrevivência de suas reformas. Seu legado foi deixado de lado por seus sucessores e o Egito retornou rapidamente às suas práticas religiosas tradicionais. O impacto do governo de Akenaton foi duradouro, mas em grande parte efêmero. Enquanto ele tentou transformar o Egito por meio de reformas religiosas e culturais, a resistência interna e a falta de apoio popular impediram que sua visão se consolidasse de maneira duradoura. Sua tentativa de estabelecer um Egito monoteísta foi uma das reformas mais ousadas da história antiga, mas também uma das mais efêmeras. Com a restauração do culto de Amon e a queda de Akenaton, o Egito retornou a um sistema religioso politeísta que perdurou por séculos. Se essa história já te prendeu até aqui, é porque você valoriza conteúdo de qualidade. Então aproveita este momento para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio das grandes narrativas que moldaram o mundo. E se conhece alguém que vai curtir essa jornada, compartilhe esse vídeo e ajude a levar o conhecimento mais longe. Agora, vamos voltar para a nossa história. Akenaton não foi apenas um revolucionário religioso e político. Ele também provocou uma revolução artística que refletiu suas crenças e a nova visão que ele tinha para o Egito. Durante seu reinado, houve uma mudança dramática na forma como os faraós e a nobreza eram representados nas artes. Uma mudança que refletia os valores que Akenaton estava tentando instituir. Essa nova estética, chamada de arte amarniana, foi uma das manifestações mais visíveis de suas reformas e um reflexo direto de sua visão espiritual. Antes de Akenaton, a arte egípcia era caracterizada por uma rigidez formal, com representações idealizadas dos faraós e deuses. As figuras eram mostradas em poses rígidas e simétricas, e os faraós eram representados de maneira imponente, com corpos atléticos e perfeitos. Essas representações visavam transmitir a ideia de ordem e poder, refletindo a necessidade de os faraós serem vistos como deuses vivos, inalteráveis e imortais. No entanto, Akenaton rompeu com essa tradição. Sob seu governo, a arte egípcia passou a refletir uma abordagem mais naturalista e fluida, mais próxima da realidade humana. As representações de Akenaton, Nefertiti e seus filhos foram retratadas com corpos mais longos e formas mais suaves, com traços faciais mais delicados e expressões mais humanas. Esse estilo contrastava fortemente com o que era tradicionalmente esperado no Egito Antigo. A mudança de estilo foi radical. Os corpos dos faraós e suas famílias foram representados com pescoços alongados, abdômen saliente e rostos com características exageradas. Essas figuras eram mais curvilíneas e orgânicas em contraste com as figuras idealizadas e geometricamente rígidas das épocas anteriores. Ao que parece, essa estilização buscava expressar algo mais íntimo e humano, possivelmente refletindo o próprio culto a Aton, que Akenaton via como uma divindade mais acessível e próxima das pessoas do que os deuses tradicionais. Akenaton e Nefertiti foram duas das figuras mais proeminentes dessa revolução artística. O faraó, em suas representações, era mostrado de forma completamente diferente de seus predecessores. Ao invés de ser representado de forma impassível e rígida, como um deus eterno, ele era mostrado com traços mais suaves e uma aparência mais vulnerável, o que refletia uma tentativa de conectar o governante ao povo e à terra de uma maneira mais humana e acessível. Nefertiti, sua esposa, foi igualmente retratada de maneira inovadora. Em muitas das representações, ela aparece ao lado de Akenaton, não apenas como sua esposa, mas como uma figura quase igual a ele, com destaque e poder próprio. A famosa escultura do busto de Nefertiti, que sobreviveu até os dias de hoje e é uma das imagens mais conhecidas do Egito Antigo, exemplifica essa estética revolucionária. A beleza e sofisticação da escultura, com sua atenção aos detalhes e ao naturalismo, são um reflexo das intenções de Akenaton de afastar-se das representações rígidas e idealizadas do passado. Essa nova forma de arte não se limitou às representações da realeza. Mesmo os templos e as decorações de Akhetaton, a nova capital construída por Akenaton, seguiram o mesmo estilo. O templo principal de Aton foi projetado para ser mais aberto e iluminado, refletindo a natureza solar de Aton.
As paredes do templo e os outros edifícios de Akhetaton foram adornados com cenas de Akhenaton e sua família adorando Aton, destacando a importância da luz solar e da relação direta entre o faraó e a divindade. O estilo de arte amarniano não foi apenas uma questão estética. Ele tinha implicações profundas para a religião, a política e a sociedade egípcia. A arte de Akhenaton representava uma tentativa de humanizar o faraó e aproximá-lo de seu povo. Ao mostrar o faraó e sua família de uma forma mais vulnerável e natural, Akhenaton estava, em certo sentido, tentando enfatizar a ideia de que o faraó era, antes de tudo, um homem comum escolhido por Aton para governar. Essa humanização também se refletia na forma como Akhenaton via Aton. Ao contrário dos deuses anteriores, que eram frequentemente representados com formas e atributos grandiosos, Aton era mostrado como um disco solar simples, com raios que se estendiam até os seres humanos em forma de mãos. Isso enfatizava a ideia de que Aton estava presente em todos os aspectos da vida cotidiana e que sua relação com o povo egípcio não era distante, mas acessível e íntima. No entanto, essa tentativa de criar uma conexão mais próxima entre o faraó e seu povo, por meio da arte e da religião, não foi bem recebida por todos. A resistência dos sacerdotes de Amon e de outras facções conservadoras da sociedade egípcia foi em parte uma reação a essa humanização do faraó e a tentativa de Akhenaton de enfraquecer os antigos cultos. Para muitos, a grandeza e a rigidez das representações anteriores do faraó eram essenciais para garantir a estabilidade do Egito e a continuidade da ordem cósmica. As mudanças na arte e na religião de Akhenaton foram vistas por eles como uma ameaça a essa ordem estabelecida. Com a morte de Akhenaton e a restauração do culto de Amon sob o governo de Tutankhamon, a arte amarniana perdeu seu lugar no Egito. A volta às formas tradicionais de arte e à iconografia clássica egípcia representou um retorno à estabilidade, mas também ao distanciamento entre o faraó e o povo. O estilo naturalista e humano de Akhenaton foi substituído pela rigidez e formalidade das representações anteriores. No entanto, a arte de Akhenaton não foi completamente apagada. Embora sua cidade, Akhetaton, tenha sido abandonada, as representações de Akhenaton e Nefertiti continuam a fascinar os estudiosos e o público até hoje. O famoso busto de Nefertiti é um dos exemplos mais conhecidos dessa revolução estética e continua a ser um símbolo da tentativa de Akhenaton de transformar o Egito por meio da arte, da religião e da política. A arte de Akhenaton foi uma das manifestações mais visíveis e duradouras de suas reformas, refletindo suas tentativas de criar um Egito mais conectado espiritualmente e politicamente, sob o culto a Aton. Embora tenha sido uma revolução que não sobreviveu após sua morte, a estética de Akhenaton deixou um legado que continuaria a ser estudado e admirado, não apenas por sua inovação artística, mas também por seu papel na redefinição do poder e da divindade no Egito Antigo. O reinado de Akhenaton, embora breve e tumultuado, teve um impacto significativo na história do Egito. No entanto, o seu legado não foi um triunfo inquestionável, mas sim uma mistura de inovações revolucionárias e fracassos que desafiaram as fundações do Egito Antigo. Ao olhar para seu legado, é impossível não perceber as contradições e os debates que envolvem sua figura. Após a morte de Akhenaton, as reformas que ele implementou foram rapidamente desmanteladas. Seu sucessor, Tutankhamon, restaurou o culto de Amon e devolveu o poder aos sacerdotes de Amon, revertendo muitas das políticas que haviam sido adotadas por Akhenaton. A cidade de Akhetaton foi abandonada, e com o tempo, os templos dedicados a Aton caíram em ruínas. A tentativa de Akhenaton de estabelecer Aton como o único deus do Egito foi efêmera, durando apenas durante o período de seu reinado. Essa restauração da religião tradicional de Amon foi uma tentativa de reconciliação com as forças conservadoras do Egito, mas também uma reação à instabilidade política e religiosa causada pelas reformas de Akhenaton. Ao fim, o culto de Aton foi completamente esquecido, e o Egito retornou ao politeísmo tradicional que havia existido por séculos. O reinado de Tutankhamon,
que inicialmente parecia ser uma restauração da estabilidade religiosa, revelou-se uma continuação da política de Akenaton, mas com uma diferença crucial: a intervenção dos sacerdotes de Amon. Tutancâmon, embora um jovem faraó, foi orientado por uma corte que procurava reverter as reformas de seu pai adotivo. Como resultado, o retorno ao culto de Amon foi quase imediato, e a antiga capital religiosa, Tebas, foi restaurada como o centro do poder espiritual. Apesar disso, a figura de Tutancâmon, que não teve um reinado duradouro e morreu em idade precoce, não conseguiu apagar completamente o impacto de Akenaton. Embora os faraós seguintes tenham restaurado o culto de Amon, o fato de que uma tentativa de monoteísmo havia sido tentada ainda era lembrado na história egípcia. Akenaton passou a ser visto de maneira ambígua. Em algumas versões da história, ele era um herói visionário, enquanto em outras ele era um monarca excêntrico cuja ambição desmedida levou ao colapso de sua dinastia. A restauração das antigas crenças religiosas não apenas devolveu o poder aos sacerdotes de Amon, mas também reforçou o tradicionalismo que havia permeado o Egito por séculos. O Egito voltou a ser governado de acordo com os velhos costumes, com deuses múltiplos adorados em toda a nação. No entanto, essa volta à estabilidade não impediu que a história de Akenaton permanecesse, em muitos aspectos, incompleta e mal interpretada. Sua tentativa de transformar a religião egípcia, embora falha, tornou-se um ponto de referência para os egiptólogos que analisaram a história do Egito. A figura de Akenaton foi redescoberta no século XIX, quando arqueólogos e historiadores começaram a estudar a cidade de Amarna e as inscrições que sobreviveram de seu reinado. Esses estudos trouxeram à tona o que seria uma tentativa de revolução religiosa que foi interrompida, mas que deixou um forte impacto no imaginário moderno. A figura de Akenaton é objeto de intensos debates entre os historiadores. Alguns veem nele um faraó radical, um visionário que tentou estabelecer uma religião mais universal e acessível, rompendo com as tradições do Egito. Para eles, Akenaton era um homem que, apesar de sua morte prematura e do fracasso de suas reformas, tentou criar um sistema espiritual mais justo e direto. Outros historiadores, no entanto, veem Akenaton como um governante excêntrico e autoritário, cujas reformas criaram divisões profundas na sociedade egípcia e enfraqueceram o poder do faraó. Sua tentativa de substituir Amon por Aton foi vista por muitos como uma ameaça à ordem estabelecida, e sua insistência em centralizar o poder em sua figura fez com que ele fosse percebido por muitos como um tirano. Para esses historiadores, o colapso de suas reformas e a rápida restauração do culto de Amon foram evidências de que Akenaton não conseguiu criar uma base sólida para suas reformas religiosas. Entre as divergências está também a questão de sua relação com o culto solar. Alguns argumentam que Akenaton foi influenciado por um desejo genuíno de criar uma religião monoteísta que unisse o Egito sob a luz de Aton. Outros sugerem que ele era movido por um desejo de poder absoluto e de desafiar os sacerdotes de Amon para garantir seu controle sobre o Egito. Essa falta de consenso sobre suas motivações ainda é um dos aspectos mais debatidos em relação ao seu reinado. Apesar da restauração do politeísmo e do retorno das antigas tradições religiosas, o legado de Akenaton não desapareceu completamente. Sua tentativa de estabelecer Aton como o único deus do Egito foi, em muitos aspectos, uma precursora do monoteísmo. A ideia de um deus único, representado pelo Sol, teve ressonâncias em várias tradições religiosas que se seguiram, incluindo o judaísmo e, de maneira indireta, o cristianismo. Além disso, a arte amarniana, com suas representações naturalistas e humanizadas do faraó e sua família, deixou uma marca duradoura na história da arte egípcia. Mesmo com o retorno às formas tradicionais, a estética introduzida por Akenaton influenciou a maneira como os faraós e a realeza foram representados nas gerações subsequentes. Por fim, a cidade de Akhetaton, embora tenha sido abandonada, tornou-se um marco arqueológico que, mais de 3.000 anos depois, continua a fascinar arqueólogos e historiadores. O sítio arqueológico de Amarna, com suas ruínas e inscrições, permanece um dos maiores testemunhos do reinado de Akenaton, e o estudo da cidade e dos artefatos encontrados lá proporciona uma visão única sobre a tentativa de Akenaton de transformar o Egito.
O legado de Akenaton é complexo e multifacetado. Sua tentativa de estabelecer um culto solar monoteísta foi uma das reformas mais ousadas e controversas da história do Egito, mas também uma das mais efêmeras. Embora suas reformas tenham falhado em perdurar, Akenaton deixou uma marca profunda na história do Egito, não apenas em termos de sua religião e arte, mas também no modo como a história o percebe até hoje. Sua vida e reinado continuam a ser objeto de debates intensos, refletindo as complexidades de seu legado e as diversas interpretações de seu impacto na história egípcia. O reinado de Akenaton, embora curto e cheio de controvérsias, deixou um legado profundo e duradouro que ultrapassou as fronteiras de sua época. Sua tentativa de estabelecer Aton como o único deus do Egito não só desafiou as estruturas religiosas tradicionais, mas também questionou as bases da própria organização política e social do Egito Antigo. Ao olhar para seu legado, vemos um faraó que não foi compreendido totalmente nem em seu tempo, mas cujas ideias ecoaram nas civilizações posteriores, gerando tanto críticas quanto admiração. Após a morte de Akenaton, suas reformas foram rapidamente abandonadas. O retorno ao politeísmo tradicional e a restauração do poder dos sacerdotes de Amon, simbolizados pela jovem ascensão de Tutankhamon, marcaram uma volta à ordem estabelecida. A cidade de Akhepetan, erguida por Akenaton como centro de seu novo culto, foi abandonada e sua memória foi quase apagada, tanto nas crônicas oficiais quanto nas práticas religiosas. A tentativa de Akenaton de centralizar o poder em sua figura e de estabelecer uma única divindade foi vista, por muitos de seus contemporâneos, como um passo ousado, mas também arriscado. O Egito, com suas profundas raízes em práticas religiosas tradicionais e em uma aristocracia sacerdotal poderosa, não estava pronto para aceitar tais mudanças. A grande resistência que Akenaton enfrentou, especialmente de sua própria corte e dos sacerdotes de Amon, culminou na falha de suas reformas e no retorno às práticas antigas logo após sua morte. Embora sua revolução religiosa tenha sido efêmera, o estilo artístico de Akenaton deixou uma marca significativa na história da arte egípcia. O estilo amarniano, com sua representação mais naturalista e humana das figuras reais, representou uma mudança radical em relação às representações rígidas e idealizadas do Egito Antigo. Akenaton e sua esposa Nefertiti foram retratados com formas mais fluidas e expressões faciais mais naturais, refletindo a tentativa de um faraó mais acessível e próximo de seu povo. A arte de Akenaton, com seus traços suaves, figuras alongadas e a humanização do faraó e sua família, contrariou as convenções tradicionais de representações majestosas e imortais. Essa mudança na forma de retratar a realeza egípcia refletia não apenas uma renovação estética, mas também uma tentativa de aproximar a monarquia do povo. Mesmo após a morte de Akenaton, esse estilo artístico continuou a ser estudado e admirado por sua inovação e ousadia. Akenaton, como figura histórica, também despertou grande fascínio nos estudiosos modernos. Sua tentativa de monoteísmo, embora de curta duração, gerou debates e comparações com outras reformas religiosas como o monoteísmo judaico. Alguns historiadores sugerem que a reforma religiosa de Akenaton poderia ter influenciado, de alguma forma, as ideias que mais tarde surgiram nas religiões monoteístas do Oriente Médio. No entanto, há quem veja sua tentativa como uma ação autoritária que falhou em consolidar uma base de apoio popular ou sacerdotal. Embora Akenaton tenha sido amplamente esquecido durante o período pós-morte, com sua figura sendo apagada das memórias oficiais e das práticas religiosas egípcias, o século XIX e a descoberta de sua cidade, Akhetetan, trouxeram uma nova perspectiva sobre seu reinado. As escavações em Amarna, lideradas por arqueólogos como Flinders Petrie, revelaram os vestígios de sua capital e as inscrições que atestam a tentativa de criar um novo culto. Esses achados geraram uma reavaliação de sua figura histórica, que foi vista de maneira mais complexa, não apenas como um governante excêntrico, mas como um faraó que procurou transformar profundamente seu mundo. Akhenaton continua sendo uma figura controversa e as opiniões dos historiadores variam amplamente. Para alguns, ele é visto como um faraó visionário que tentou estabelecer um novo caminho espiritual para o Egito, buscando uma conexão mais direta e íntima entre o faraó e o povo.
A ênfase em Aton, como o deus solar que irradiava vida para toda a Terra, refletia um ideal de unidade e harmonia cósmica. Por outro lado, muitos estudiosos o veem como um governante falho que cometeu o erro de romper com as tradições profundamente enraizadas do Egito. Sua tentativa de impor uma religião exclusiva e centralizada enfraqueceu a autoridade do faraó ao criar um culto que se isolava do restante da população e das elites tradicionais. Para esses críticos, Akhenaton foi um monarca autoritário, cujas reformas falharam em estabelecer uma base sólida de apoio, resultando em uma divisão e instabilidade política que só foram resolvidas com o retorno ao culto de Amon. Ainda assim, Akhenaton se destaca como uma figura de grande complexidade, cujas intenções e ações deixaram um impacto duradouro na história, mesmo que não tenha alcançado o sucesso que pretendia. O debate sobre seu reinado continua vivo, refletindo o fascínio que ele exerce como um dos faraós mais incompreendidos e ousados de toda a história do Egito. A tentativa de Akhenaton de criar uma religião monoteísta teve um impacto duradouro, mesmo que não tenha sido totalmente bem-sucedida no Egito. A ideia de um Deus único, Aton, que governava o mundo e a vida, encontrou ressonância em várias tradições religiosas mais tarde, especialmente no judaísmo. Alguns estudiosos argumentam que as ideias monoteístas de Akhenaton podem ter influenciado a forma como os deuses foram tratados nas religiões monoteístas que surgiram após seu reinado. Embora não se possa afirmar com certeza que Akhenaton tenha sido uma influência direta sobre o monoteísmo judaico, a ideia de um Deus único, transcendental e onipresente é um conceito que também aparece de forma central em outras religiões, como o cristianismo e o islamismo. A busca de Akhenaton por uma conexão direta entre a divindade e os seres humanos, sem intermediários, ecoa em muitas dessas tradições. Akhenaton foi, sem dúvida, um dos faraós mais complexos e revolucionários do Egito Antigo. Sua tentativa de estabelecer um culto solar monoteísta e sua reinterpretação da arte e da religião egípcia marcaram uma ruptura significativa com as tradições antigas. No entanto, suas reformas não sobreviveram após sua morte, e a restauração do politeísmo e a volta ao poder dos sacerdotes de Amon demonstraram as dificuldades de implementar mudanças radicais em uma civilização profundamente conservadora. O legado de Akhenaton, contudo, persiste de maneira ambígua. Ele foi, em muitos aspectos, um faraó à frente de seu tempo, cujas ideias continuaram a influenciar as gerações posteriores. Seu reinado, embora falho, ainda é visto como um marco na história do Egito, e suas tentativas de criar uma nova ordem religiosa e política continuam a ser estudadas e debatidas até hoje. Se você gostou dessa viagem pela história, mostre seu apoio. Curta, se inscreva e ative as notificações. Isso ajuda o canal a crescer e garante que você receba os próximos vídeos épicos diretamente no seu feed. E claro, compartilhe com seus amigos que também são apaixonados por história. Até a próxima!